Doutor Marcelo, que história é essa de os pais levarem hoje em dia os filhos no médico, no hospital, em qualquer lugar, quando estão resfriadinhos e tal, e vem aquela história, meu filho está com virose, eu estou com virose. O que é essa virose, afinal? Pois é, esse termo virose acabou recentemente virando motivo até de certa incredulidade, né, no diagnóstico que alguns médicos fazem no pronto-socorro, ou até mesmo de gozação, né? Você chega e fala, o que meu filho tinha? Não, o médico falou que é só uma virose para variar. Então vamos esclarecer direitinho o que é exatamente essa história de virose. Bom, virose, como o próprio nome diz, é qualquer doença causada por vírus, né? Então, um resfriado é uma virose? É uma virose. Né? Uma gripe é uma virose? É uma virose. Mas o que acontece muitas vezes é que quando a criança aparece no consultório, uma febrinha de um dia, o nariz escorrendo, você percebe que é um resfriado, ou então sintomas ainda mais leves que o médico diz para você, olha, volta em 2 dias se continuar com febre, para a gente poder ver o que vai aparecer. Então, muitas vezes, para dar um diagnóstico, muitas vezes até pressionado pelos próprios pais, o médico acaba dizendo, não se preocupa que é só uma virose. Né? Então, uma infecção viral, né, que nem sempre é tão simples como parece, acaba virando uma virose. Agora, tem outro tipo de virose também. Por exemplo, a criança chega, também muito comum, com uma diarreia. Então, você chega no consultório do médico ou no pronto-socorro, olha, meu filho está vomitando, meu filho está com diarreia. Né? O que a gente sabe hoje em dia é que a maior parte das diarreias que acontecem nas crianças é causada por vírus, não por bactérias. Então, virose também acabou sendo um sinônimo de diarreia, muitas vezes. Né? Aí, doutor outro falou que estava com uma virose. Né? Aí você sempre tem que perguntar, mas que virose foi essa? Né? Virose respiratória ou virose intestinal? Né? Então, de uma vez por todas, para a gente desmitificar essa história de virose é uma coisa ou muito leve, ou na verdade, muitas vezes o que se fala até, o médico não sabia o que tem e falou que é virose, então vamos colocar da maneira mais clara. Virose é toda infecção causada por vírus. Né? Não existe uma doença chamada virose. Não é isso. Né? É isso que a gente precisa diferenciar. Então, um resfriado pode ser uma virose, às vezes até uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, que muitas vezes são causadas por vírus, podem ser viroses. E a diarreia também. A gente sabe hoje em dia que existem alguns tipos de vírus muito comuns de dar diarreia em criança. Por exemplo, o famoso rotavírus, que já está coberto pela campanha vacinal do governo, então felizmente a incidência de rotavírus como causador de diarreia tem diminuído bastante, mas nós temos outros vírus também, como por exemplo o adenovírus, o astrovírus. Então, esses vírus também, quando causam diarreia, eles causam na criança uma virose. Então, gente, sempre que forem ao médico e ele falar que é uma virose, peça uma explicaçãozinha a mais, doutor, que virose? Né? Será que essa virose pode virar uma outra infecção bacteriana? Pode. Né? Então, de uma vez por todas, queria deixar uma mensagem para vocês. Virose não é uma doença, né? Virose representa uma série de doenças que são causadas por vírus. Felizmente, na maioria das vezes, o prognóstico é bom, a criança vai melhorar sozinha, né? E essa virose vai acabar sendo uma coisa bastante simples.